Ninguém precisa ficar quebrado. A gente pode ser restaurado. Imagina um dente quebrado. Você precisa ir até o dentista e restaurar. Dependendo do lugar aonde quebrar, você tem que tirar até a coroa do dente e colocar outra. Aconteceu isso comigo esses dias. A minha presa quebrou bem na ponta, quase dentro da gengiva. Eu cheguei lá, o dentista disse: não tem jeito. Aí foi aquela luta, mas eu precisei passar pelo processo. Tem um processo e a gente tem que passar pelo processo. Às vezes é doloroso, porque quando a gente chega com a família quebrada, para restaurar precisa mudar costumes, transformar atitudes, tirar o velho. Jesus disse isso. Não tem como o novo entrar na nossa vida se primeiro não tirar o velho. A gente tira o velho para que venha o melhor. E às vezes a gente teima, é isso mesmo, em permanecer com atitudes velhas. E não tem como o novo de Deus entrar. Diga comigo assim: o novo de Deus já está preparado. Diga: eu preciso remover o que é velho. Amém? É você que remove o que é velho. É você que toma posições. Amém? É você, amado. Nosso tema hoje vai passar no livro de 1 Samuel, capítulo 30. A partir do versículo 1. Você que veio para receber a palavra, com certeza Deus vai agir em você. Amém? Hoje a Juliana publicou um negócio de tarde que eu gostei muito, viu, Juliana? Acho que você viu minha resposta lá, né? Sobre não é 2 horas que define a intimidade com Deus. Realmente, essas 2 horas que a gente fica aqui, ela tem uma outra finalidade. É nos mostrar a direção, o caminho a ser seguido. A intimidade, ela é revelada dia a dia, cada atitude que vai provar se você é íntimo de Deus ou não. Amém? Toda vez que você reagir no Espírito, você está sendo íntimo de Deus. Toda vez que você precisar renunciar: pastor, eu tenho razão, cadê a Simone? Um dia eu disse para ela assim: é melhor perder agora para ganhar depois. E olha que ela perdeu bastante tempo. Ela precisou ficar com essa palavra que eu dei para ela muito tempo, muitos anos. Mas hoje ela está ganhando, não está? Amém? Para a glória de Deus. Então, irmão, em nome de Jesus, a intimidade, você quer saber se você é íntimo de Deus? Vai ser os seus frutos que vão comprovar. Cada atitude que você reagir no Espírito vai comprovar que você é íntimo do papai. Amém? Você está caminhando com ele lado a lado. Ou seja, você escolheu renunciar coisas para dentro de você e viver pelo Espírito. Amém, meus amados? Glória a Deus. Vamos lá. 1 Samuel 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao 3º dia a Ziclague, os amalequitas tinham feito uma incursão sobre o Neguebe, sobre Ziclague, e tinham ferido Ziclague e a tinham botado fogo. Tinham levados sequestradas as mulheres e todos que estavam nela, tanto os pequenos como grandes, e a ninguém, porém, mataram, tão somente levaram consigo e foram no seu caminho. Quando Davi e seus homens chegaram à cidade, eis que estava queimada, suas mulheres e filhos e filhas tinham levados preso. Então Davi e o povo que se achava com ele
ergueram a sua voz e choraram, até que não houve neles mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Ionã, a Giesrita e a Abigail, que fora mulher de Nabal, o Carmelita. Também Davi se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porquanto a alma de todo o povo estava amargurada por causa dos seus filhos e filhas. Mas, diga comigo, mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa? Alcançá-la-ei? Respondeu o Senhor: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo recobrarás. Aleluia. Ao que partiu Davi, eles 600 homens que se achavam junto ao ribeiro de Bessor, onde pararam os que estavam ficado para trás. Mas Davi ainda os perseguia com 400 homens, enquanto 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar por Bessor. Ora, acharam no campo um egípcio, trouxeram a Davi e deram-lhe pão a comer e água a beber. E deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas. Tendo ele comido, voltou-lhe o ânimo, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão e nem bebido água. Então Davi lhe perguntou: de quem és tu e de onde vens? Respondeu ele: sou um moço egípcio, servo de um amalequita, e o meu senhor me abandonou porque adoeci há 3 dias. Nós fizemos uma incursão sobre o Neguebe dos Queretitas, sobre Judá, sobre Caleb, e pusemos fogo a Ziclag. Perguntou-lhe Davi: poderias guiar-me a essa tropa? Respondeu-lhe: jura-me por teu Deus que não me matarás, nem entregarás na mão de meu senhor, e eu descerei e te guiarei a esta tropa. Desceu, pois, e os guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face da terra, comendo, bebendo, dançando, por causa de todo aquele despojo que haviam tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Então Davi os feriu desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão 400 jovens que, montados de camelo, fugiram. Assim, diga comigo, recobrou. Diga comigo, recobrou. Diga comigo, restaurou, restituiu Davi tudo quanto os amalequitas haviam tomado. Também libertou as suas 2 mulheres, de modo que não lhe faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem filhos nem filhas, nem qualquer coisa de tudo quanto os amalequitas lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Fecha os olhos. Senhor, tem famílias aqui hoje que estão precisando entender o segredo de ter uma restauração, de viver uma restauração. Tem famílias aqui hoje que precisam entender com certeza aonde está o erro, porque a Bíblia é clara, ela diz que tudo que eu plantar é uma semente e eu vou colher. Logo, se eu não estou gostando da minha colheita, é porque a plantação está errada, tem erro na plantação. Então, Senhor, abre o nosso entendimento, ilumina os nossos olhos, para que possamos compreender, que o nosso coração e a nossa mente sejam receptivos ao ensino do Espírito Santo. É o que nós pedimos em nome de Jesus, e todos digam amém? Graças a Deus. Muito bem, esse texto nos fala de Davi, que estava numa guerra junto com 600 valentes homens. E esses homens e Davi deixaram a sua casa,
E ficaram cerca de 40 dias longe, guerreando, cuidando de uma outra situação. Mas deixaram a casa desguarnecida. Eu quero que você comece a pensar. A ideia dessa noite é essa. A nossa casa está guardada. A gente tem vigiado. A gente tem protegido a nossa casa. Ou será que a gente sai para viver as nossas guerras? Ai, pastor, eu preciso trabalhar, eu preciso conquistar. Claro. Só que você não pode deixar de se concentrar na sua família. Eu disse domingo passado e eu vou repetir. Quando você chegar no céu, Deus não vai perguntar para você do teu carro, da tua casa e do teu dinheiro. Mas Ele vai perguntar daquilo que Ele te entregou de mais precioso, que foi a sua família. O que você fez com ela? Amém? Então, terceirizar. Davi ali, ele saiu e ficou 40 dias. É muito tempo, gente, numa guerra. E a família solta, largada. Então, terceirizar. Presta bem atenção. A nossa família é um perigo. Terceirizar. Achar que nada vai acontecer. Satanás não precisa de uma porta aberta, ele precisa de uma brechinha. Por aqui. E ele entra e destrói tudo. Faz o teu casamento virar um inferno. Faz os teus filhos virarem uma bagunça. Direto eu atendo gente. Eu me lembrei hoje de um caso que eu atendi em Jandar do Sul. De uma adolescente. Que o pai não tinha tempo para conversar. E nem a mãe. Todo mundo precisava trabalhar. E ela foi ficando solta. Ela encontrou um grupo. E o grupo abraçou ela. O que o pai e a mãe tinham que dar, o grupo deu. E ela me procurou para me avisar. Ela não ia mais vir na igreja. E pior, para me dizer o seguinte: meu pai chora na presença de Deus, meu pai fala em línguas, mas quando chega em casa parece que é outro ser, é outra pessoa. Aí lá dentro de casa ele xinga, ele fala palavrão, às vezes ele soca a minha mãe. Só que o grupo que me abraçou, pastor, eles têm um comportamento só. A gente dança funk, a gente brinca, e durante a semana é tudo igual, é tudo do mesmo jeito. E parece que dentro da minha casa tem dois tipos de pessoas. O meu pai é uma pessoa dentro da igreja e outra dentro da minha casa. Quem está entendendo? Diga amém. Amém, gente? Então presta atenção à situação que aquela menina me colocou. Como que eu fui aconselhar ela? O que eu podia dizer para ela? Se coloca no lugar do seu pastor. O que eu podia dizer para essa menina? E ela não me apresentou como um problema, ela me apresentou como uma decisão. O grupo me abraçou. O carinho que o meu pai não pode me dar, porque tem que trabalhar muito, o grupo dele. A minha mãe briga com meu pai, daí ela chega em mim e me coloca com meu pai, mas a Bíblia não diz que eu tenho que honrar meu pai, pastor. Ela disse desse jeito. Eu falei, ai, não sei se eu mato essa criatura dessa mãe dela, o que eu faço com ela? Entenda, o seu marido é um caso e o pai dos seus filhos é um outro assunto. Então não põe os seus filhos contra o pai, porque eles precisam honrar o pai.
E eles não têm culpa do pai que eles têm. Irmã, quem escolheu o pai deles foi você. Então não põe os seus filhos contra o pai. Ela me disse assim: quando eu era pequena, ele era meu herói. E hoje eu já nem sei mais, acho que agora ele é bandido. A minha mãe fez o favor de desconstruir tudo. Agora para mim ele é o bandido da história. Pai, marido ruim. As irmãs casadas, levanta a mão. Vocês tomaram banho quentinho hoje? Quero ouvir o amém das irmãs. Ah, tomaram banho quentinho? Tinha caminha confortável para vocês dormir? Olha que tudo. Então esse marido não é tão ruim assim? Tinha água quente? Tem caminha confortável? As irmãs que o marido paga as contas dentro de casa, diga amém. Olha que marido bom, ele não é tão ruim assim. Você sabia quantas estão querendo marido igual o seu? Se emenda. Autoridade do Espírito Santo, eu estou falando, se emenda. Se ele não obedece a palavra, a Bíblia diz que ele tem que ser ganho sem palavras. Se emenda. Senão a maldição está na tua porta. E é a tua língua. Quem está entendendo, diga amém. Muito bem. Davi desguarneceu a casa 40 dias. Quando ele voltou, a família tinha sido toda sequestrada. Não tinha mais ninguém ali. E tacaram fogo em tudo, Gabriel. Acho que na hora os homens pensaram assim: que valeu a gente lutar por tudo e perder a nossa casa, perder o nosso casamento, perder os nossos filhos, perder o respeito dos filhos. Quer saber o final da história daquela moça de Jandai? Eu precisei trabalhar o respeito de volta dela com os pais. Quer dizer, o homem que falava em língua sapateava no domingo, na segunda entravam outros que perdiam dele. Precisei trabalhar de volta o respeito. E ele perdeu. E 40 dias depois, e encontra tudo destruído. Tudo destruído. E era um exército valente. Mas o interessante é que família mexe com a gente. Quando é família, mexe. Quer ver? Você pode falar mal do teu filho. E se eu falar? É perigoso você avançar, menino. Eu posso falar a mesma coisa que você falou dele, mas se sair da minha boca, você vira deu. E mexe com a gente. É família. Então aqueles homens valentes, a Bíblia diz que eles estavam angustiados, ficaram transtornados e pensando: a gente cuidou de tanta coisa, Jandira. Ficamos 40 dias lá cuidando de tanta coisa, e os nossos filhos abandonados aqui, as nossas esposas abandonadas aqui, e agora que a gente chegou, a gente não sabe nem para onde que foi. Nem para onde. Vamos procurar aonde? Não sabia nem quem tinha passado por ali, Juliana. Não sabia que tipo de povo que tinha passado. Não sabia se era Malequito. Não sabia, eles não sabiam de nada. E quando eles chegaram, não tinha mais ninguém. Eles não sabiam que povo que tinha passado, para que direção que tinha ido, se as mulheres estavam vivas, estavam mortas, se as crianças estavam vivas ou estavam mortas, se os jovens estavam vivos ou estavam mortos, se os adolescentes, idade que a gente precisa decidir. Cuida dos teus filhos adolescentes, não abandona eles. É hora da decisão. Seus filhos vão ser exatamente o que você plantar neles. Pois ué, o maior exemplo é você. É você.
Se eles verem você orando, eles vão orar. Se ele vê você jejuando, eles vão jejuar. Se ele vê você xingando, eles vão xingar. Se eles verem você amaldiçoando, eles vão amaldiçoar. Se eles verem você reclamando, eles vão reclamar. Vai ser assim. Não tem como a cria fugir ao instinto da sua espécie. Não tem como. E eu vejo pai hoje, mãe, dizendo: o que virou meus filhos? Vamos olhar a sua criação. Você vai descobrir. Muito simples. Muito, 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 muito simples. Todo filho já foi um bebezinho inofensivo, que não sabia nem falar. Quem que ensinou tudo? Quem foi o exemplo? Os pais. Amém? Muito bem. Aqueles homens estavam angustiados. E quem nunca, quem não ficaria desse jeito? Tá? E o versículo de número 6, Davi também não estava fora disso. Ele era um homem segundo o coração de Deus, mas também estava angustiado. Só que olha aqui para mim. Até então, para Davi, aliás, para aquele povo, Davi era alguém extraordinário. Mas a partir do momento que aquela situação se abateu, o povo se voltou contra ele e disse para ele: nós vamos te matar, e nós te obedecemos. A gente foi lá para aquele lugar lá e ficamos 40 dias fora por uma ordem tua. Ou seja, olha aqui para mim, presta atenção no que eu desenvolvi aqui agora. Diga comigo: eu sou Davi agora. Olha para o seu irmão e fala: Davi. Diga para ele assim: Davi angustiado. Quantos se identificaram como Davi angustiado? E diga amém. Presta atenção. Angustiado, injustiçado. Ele tinha ajudado aqueles homens estavam completamente arruinados financeiramente quando Davi pegou eles na caverna de Adulão. Está na Bíblia. Pegou esses homens, eles eram perdidos. O pior que tinha por ali eram esses homens. E Davi fez deles um grande exército. Mas agora que mexeu com a família, eles se voltaram contra Davi. Então presta atenção no pulo do gato. Na hora que está tudo confuso, que você está sendo injustiçado, pisado, que o orgulho está ferido, que vem na sua cabeça: eu não sou palhaço. Olha, que bom, né? Graças a Deus. Se você não é palhaço, aqui também não é circo. É a casa de Deus. Presta atenção. Naquela hora que o teu orgulho está ferido, qual é a atitude que você, como Davi, tomaria? Você. Esse é o pulo do gato, que desenvolve toda essa mensagem, que traz a vitória para Davi, e que pode trazer a vitória para a sua vida ou a derrota, fazer você ficar envergonhado. Vai depender da sua escolha. Pensa aí, o que você faria? Todo mundo quer acabar comigo. Mas qual é a tua atitude? Vamos ver a atitude de Davi? Leia comigo. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Ele não xingou, ele não praguejou, ele não desceu para a carne, ele desenvolveu temperança, domínio próprio. Não é que ele não estava com vontade de xingar. A Bíblia diz que ele estava angustiadíssimo e sendo acusado. Ele estava no mesmo barco que todo o povo, e o povo querendo acabar com ele.
Só que nessa hora, se ele reagisse na carne, estava arruinado, amigos. Se você reagir na carne, você vai passar vergonha. E não é Deus, é você. Não é o diabo, é você. Não é demônio, não é macumba, não é feitiçaria, não é bruxaria. Mas está tudo amarrado aqui em casa. Não está amarrado não, é você mesmo que está amarrando. É uma atitude sua que está faltando. Como que você reage no dia da angústia? Davi nos ensina a se fortalecer no Senhor. Eu sou a vítima. Ah, é? Bom, vamos ver onde você vai parar com essa história de vítima. Entra na obediência se você quer viver o que Deus tem para você. Amém? Entra na obediência. Senão, negativo. Não tem história. Com Deus não tem história, tá? O interessante de tudo na nossa vida é que Deus a gente não engana. Eu posso chorar para vocês todos uma história bem triste da minha vida e dizer: eu não sei porque que eu estou colhendo tudo isso, mas a Deus eu não engano. A Bíblia diz em Gálatas 6:7: de Deus ninguém zomba. O que o homem plantar, isso também ele colherá. Amém? Então, se você não está gostando da colheita, mude a plantação e Deus vai mudar a sua história. Amém? Diga graças a Deus. Aleluia. Presta atenção, irmãos. A família sempre foi alvo de Satanás. Por quê? Porque quando ele atinge a família, ele atinge a igreja e atinge a sociedade. Ele destrói tudo. Se ele conseguir destruir um casamento, ele destrói uma hereditariedade que estava sendo construída ali. E se já tiver filhos, nossa, daí ele destroça tudo. Porque daí assim, um filho, só um filho que foi criado sem mãe, que sabe o que isso custou na sua personalidade. Um filho que foi criado sem pai, sabe o que custou na sua personalidade, salvo por causa de morte. Alguém que perdeu a mãe porque morreu, ou o pai porque morreu. Mas mãe e pai que se separou, vira uma coisa terrível na herança hereditária daquela família. Se Satanás destruir a família, ele destrói a sociedade. Quando você visita um presídio, eu fiz trabalho em presídio 7 anos. Aí você começa a puxar o fio da meada. Ah, aquele ali é drogado, esfaqueou alguém. Aí você senta com a pessoa para conversar. Engraçado. É tudo 18, 19, 20, 21, 22. Tudo novinho, enfiado na cadeira. Aí você senta e começa a puxar o fio da meada. Aonde vai parar, irmãos? Família. Pai, mãe, família, vai parar lá na família. Um abandono, um complexo, um problema que começa dentro dos lares e sequestra os nossos filhos e filhas. Eu não estou falando de sequestro físico, como foi no caso aqui da palavra, mas é um sequestro espiritual. E Satanás consegue sequestrar a nossa família por causa de falta de vigilância, de falta de cuidado, por terceirizar aquilo que você tem que cuidar. Amém? Olha para o seu irmão e diga assim: vamos cuidar da nossa família. Amém? Glória a Deus. Amado, você pode conquistar o mundo inteiro. Davi tinha saído para conquistar, mas nada vai valer o preço da sua família. Amém?
Quantos maridos ou esposas que trabalham bastante, chega de noite, está cansado e não consegue retribuir ao outro. Não dá carinho, não dá atenção. Está dando oportunidade para Satanás sequestrar a tua família. O diabo vai preparar alguém para sua esposa. E todo ser humano quer e merece ser reconhecido. Precisa de carinho, precisa de atenção. Não é, Dulce? Precisa. O pai e a mãe trabalham o dia inteiro. Pode trabalhar, mas tem que lembrar. E chegando em casa tem que dar atenção para os filhos. E não terceiriza, não entrega eles na mão de celular, na mão de computador. Não, irmão. Não terceiriza. Senta com teus filhos. Vou ler alguns textos aqui, auxiliares. Abra comigo em 1 Coríntios 7. Você conhece aquele marido assim? Ou aquela esposa, aquele cônjuge, que pede carinho e o outro responde assim: ah, mas eu estou cansado. É? Verdade? Os casados aí olham para o seu cônjuge. É assim mesmo? É assim mesmo? Estou cansado? É? Você está abrindo uma brecha bem grande para Satanás entrar. E depois você não reclama. Não diz que é a macumba que está pegando a sua casa. Não é não, irmão. É falta de obediência da tua parte. Tá? 1 Coríntios, capítulo 7, verso 3 ao 5. Quem achou, diga amém. O marido pague a sua esposa a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Olha para o seu marido e para a sua mulher. Olha agora. E diga comigo: você não tem poder sobre o seu próprio corpo. Diga para o seu cônjuge assim: mas eu tenho poder sobre o teu corpo. Quem está entendendo, diga amém. Aí a pessoa está cansada e pega esse versículo, embrulha no bolso, e o diabo está em derredor, diz a palavra, buscando quem possa tragar. Aí entra no seu casamento, aí o outro cônjuge que não presta. Será? É isso mesmo? Falta de vigilância. Falta de vigilância. Aqui esse texto está dizendo que a mulher não manda no seu corpo, e nem o marido manda no corpo, mas cada um manda no corpo do outro. É uma carne só. E pelo casamento Deus entrou e abençoou. Aleluia. Deus abençoou para que não houvesse prostituição, para que não houvesse adultério, para que não houvesse mancha, para que o leito matrimonial fosse sem mácula, como diz a palavra de Deus. Aí você está cansado, você está com dor de cabeça. Como é que faz? A conta não vai fechar e o diabo vai entrar. Falta de vigilância. Amém? Falta de vigilância. E só tem um jeito de resolver isso aí: fechar a conta. Eu sou casado e a Bíblia está dizendo que o meu corpo não é meu, então é do meu cônjuge, e acabou. Encerrou. Pastor, mas eu sinto canseiro, então vai orar esse texto e dizer: Espírito Santo, me dá vigor, me sustenta, me ajuda. Mas eu tenho que cumprir esse versículo. Quem está entendendo da glória de Deus? Para Satanás não entrar e sequestrar meu casamento, sequestrar a minha família, que eu vou passar vergonha daí. Amém, gente? Para não sequestrar minha família, que senão depois eu vou passar vergonha.
vergonha. Voltando aqui para a palavra, lá de 1 Samuel, capítulo 30, verso 6. A família dele foi tomada, roubada, sequestrada, e não sabia se estava viva ou morta. Olha só. E ele decide buscar ao Senhor. Verso 7. Ele chamou Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque. Naquele período, a Bíblia estava sendo escrita. Então, a maneira de Deus falar com o povo era essa. Tinha que chamar o sacerdote e trazer o éfode. O éfode era uma escola sacerdotal que o sacerdote usava. E nesse éfode tinha duas pedrinhas. Diga comigo: Urim e Tumim. Tá? Então ficava uma pedrinha aqui e outra aqui, Urim e o Tumim. E através dessas duas pedras, Deus se manifestava e trazia a resposta. Amém? Então era a maneira que era falado. Olha lá: traz-me, peço-te o éfode. E Abiatar trouxe o éfode de Davi. Verso 8. Então consultou Davi ao Senhor. De que jeito mesmo? Diga comigo: angustiado, injustiçado, irritado, pressionado, caluniado. Então ele não foi chorar as pitangas para todo mundo. Não. Ele foi dobrar o joelho e falar com o céu. Amém? Falar com o céu. Porque se o céu não mudar a sua vida, não são os outros que vão mudar. Não é a internet que vai mudar. Amém? Isso tudo só vai aumentar o fogo para Satanás entrar. Amém? Se você quer solução e restauração para sua casa, para o seu casamento, para os seus filhos, esse é o segredo. Esse é o pulo do gato. Se você não fizer desse jeito, você vai passar vergonha. Amém? Porque você plantou errado. Amém? Olha lá. Ele foi até o Senhor e perguntou: eu vou perseguir essa tropa? Em outras palavras, é como se ele dissesse: para que lado que eles foram? Quem são eles? Ele não sabia nada. Minha mulher, meus filhos estão vivos. Em outras palavras, a pessoa que está com um filho drogado, com um filho preso por cadeias, uma situação contrária. Então agora tem que ir para o Senhor e dizer: qual é a direção que eu vou tomar? Um filho preso na prostituição, que namora uma, namora outra, namora outra. Um monte de histórias não terminadas. E não tem que ser assim. Isso é vergonhoso. Vergonhoso. Que coisa mais difícil é ex-namorado terminar. Amigo, não termina. Malemar se tornam conhecidos. Amém, gente? Então, para libertar disso aí tudo, tem que ir para o Senhor e dizer qual é a estratégia, qual é o lugar, qual é a atitude, qual é o jeito, aonde que eu estou, aonde que eu tenho que ir, para que lado que é, que tipo de demônio que está aprisionando meus filhos, que está atacando meu casamento, aonde estão meus erros. E sem essa historinha básica, vou tirar o óculos para olhar bem, de dizer assim: mas eu não tenho erro nenhum, eu estou fazendo certinho. Irmão, Deus a gente não engana, não adianta. Se está dando errado é porque tem erro. Se está dando errado é porque tem alguma coisa para consertar. Então não vem me dizer essa conversinha boba, tonta, que não tem nada errado. Que tem sim. A única maneira de Satanás entrar na nossa vida é desobediência. Se você obedecer o princípio, ele sai. Quem está entendendo, diga amém. Aí olha só, ele foi buscar em Deus. Eu alcançarei. O Senhor disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. O que Deus estava dizendo? O caminho é esse. Não se preocupa que eu vou dar uma estratégia. E o mais importante, teus filhos vão voltar e tua esposa também vai voltar.
eu vou restituir e restaurar toda a tua casa. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus e vai buscar, vai tratar de dobrar o joelhinho, parar de falar com todo mundo, parar de chorar para todo mundo, parar de falar da vida para todo mundo, de entregar a vida para todo mundo, de ir para a internet, de falar, de não sei o que. Não, você vai dobrar o teu joelhinho e vai pedir direção de Deus, e Deus vai entrar na tua vida. É Ele, o propósito é dele. A Bíblia diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O propósito é dele, começa nele e tem que terminar nele. Deus não vai dividir a glória dele com ninguém. Ele não divide a glória dele com ninguém. Amém? É tempo da gente chorar pelas nossas famílias, de nossa igreja, de nossa cidade. A igreja é a cura dessa cidade. É tempo da gente chorar pelas famílias dessa cidade. É tempo da gente parar de olhar e dizer assim: nossa, crianças sendo estupradas por pedófilos, e ficar só assim: nosso pai matou a mãe, ficou as crianças sem pai, sem mãe. E a gente dizer: não, a gente precisa orar. A cura para essa nação é a igreja, é a boca da igreja profetizando. Deus está esperando você se manifestar. O mundo está mergulhado em Satanás, mas nós somos filhos da luz. Precisamos viver como filhos da luz e falar como filhos da luz. Amém? Nunca tivemos tantos episódios de divórcio no meio da igreja, casos de pedofilia no meio da igreja. Hoje eu estava fazendo um estudo profundo e eu descobri quantas crianças dentro da igreja sendo atacadas por pedófilos, quantos divórcios, quantas separações. Mas por quê? Porque a igreja não está orando e declarando que a família é do Senhor. Você precisa se levantar. Todo mundo falando que quer matar ele, e ele: vou me fortalecer no Senhor. Quando a gente chora para os outros, a gente não se fortalece, a gente apenas é a vítima. Coitado de mim, que entrei nesse casamento. Já escutei isso, hein, gente? E tive esses filhos, que arruinei com a minha vida. Quantos anos você é casado? 20. Faz 20 anos que arruinei com a minha vida. Já escutei muita história assim. Falei para os meus filhos que o pai dele, eu estou contando para os meus filhos quem é o pai deles. Mas que coisa boa. Você está destruindo os teus filhos. Eles têm que honrar o pai. E daí? A conta não vai fechar. Aí depois esses filhos se perdem tudo lá na frente. Foi uma macumba. Não foi macumba. É a sua boca, é a sua atitude. Sem vigilância, sem um pingo de vigilância, sem temor de Deus. Amém, gente? Ok, quem está entendendo até aqui, diga amém. Glória a Deus. Ok. Aí, versículo 9. Partiu, pois, Davi e os 600 homens que estavam com ele, agora debaixo de uma direção. Não foram assim: vou para qualquer canto, quero tomar uma decisão. Mas você já pediu direção de Deus? Não vou pedir nada e eu sei o que eu estou fazendo. Não vai dar nada certo. Você vai passar vergonha. Partiu ele e os 600 homens, chegaram ao ribeiro de Bessor, onde pararam e ficaram atrás. Verso 10. Perseguiu-os Davi, e ele e os 400 homens, 200 dos homens ficaram por não poder, de cansados que estavam passar o ribeiro de Bessor. 11. Deixaram no campo, diga comigo, um homem egípcio. Olha aqui para mim. O que tinha a ver o homem egípcio com essa história toda? Até então não tinha nada a ver. O que eu quero trazer para você? Você vai orar e Deus vai mandar sinais no meio do caminho. E muitas vezes não vão ser sinais explícitos,
lógica. Porque Deus trabalha com testes. Diga comigo, testes. Diga, eu estou sendo testado na minha fé todo instante. Amém? Então Deus trabalha com testes. O homem egípcio, se o Davi nem liga para ele, encerrou o assunto por ali de novo. Que a chave era o homem. O homem estava ali, deram-lhe de comer, de beber, continua, vai lá o doce. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos, 2 cachos de uva, encheram de comidinha para ele poder, ser restaurado, que fazia 3 dias que estava sem comer. E Davi disse-lhe, de onde você é, de onde você vem? O homem disse, sou egípcio, servo de um amalequita. Opa, começou a clarear. O meu Senhor me deixou para trás porque eu adoeci. Quer dizer, todas as coisas contribuem para o nosso bem. O egípcio quase morreu para se tornar a solução para a família de Davi. Quem está entendendo, diga amém? Até aquilo que eu não entendo, Deus está usando ao meu favor. Você precisa desenvolver isso, que isso aí vai te ajudar tanto, irmão. Principalmente na hora que está tudo escuro, na hora que você está no meio do enfrentamento de uma tempestade, para você não tomar decisões precipitadas e depois se arrepender, irmão, em nome de Jesus, e ficar envergonhado. Não. Naquela hora você tem que pensar desse jeito: Deus está trabalhando na minha vida e tudo vai contribuir para o meu bem. Até aquilo que eu não estou entendendo agora vai contribuir para o meu bem. Amém? Olha lá, tá, a historinha do homem está aqui e até agora Davi não entendeu ainda. Vai lá, 14. Começou a clarear. Invadimos o lado sul dos Queretitas, o lado de Judá, o lado de sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclague. Onde estavam as famílias? Em Ziclague. Quer dizer, esse rapaz estava junto com quem colocou fogo e quem sequestrou a minha família. Em outras palavras, Deus vai te dar toda a direção, mas é para gente que na hora da tempestade vai buscar o Senhor. Não entra dentro da tempestade vendo aquela bagunça, não. A pessoa vai buscar o Senhor, e daí Deus vai dar estratégia para você restaurar tudo, para você não ser envergonhado. Quem está entendendo, diga amém. Ok, Davi entendeu. 15. Poderias descendo guiar-me essa tropa? Tá, se o senhor jurar que não vai me entregar, eu te guio. 16. Descendo guiou-os, estavam espalhados sobre toda a terra, comendo, bebendo, dançando, todo aquele despojo que tinham tomado da terra dos filisteus e de Judá. 18. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também a vida de suas 2 mulheres salvou Davi. 19. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, os filhos e filhas, e todo o despojo, tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Você não precisa viver uma história de fracasso. O pulo do gato é a hora da angústia. Eu volto a perguntar, qual está sendo a sua reação? Se você reagir direitinho, Deus entra. Se você reagir do seu jeito, não tem o que fazer. Vai sofrer, vai fracassar, vai ficar envergonhado e não vai restaurar nada. Até quando vai isso? Até você tomar uma posição em cima da palavra, tomar uma decisão. Amém? Existem princípios poderosos na Bíblia que não podem ser simplesmente ignorados. O que você diz sobre o seu marido, esposa? Volte-se para Deus e a sua palavra. Ele consultou a Deus. Hoje não é mais o éfode. Meu pastor não está usando uma pedra que fica ali. Não, hoje o éfode está aqui, na tua mão. Quer dizer,
Não é mais tempo de decisões loucas, é tempo de consultar Deus. Crente vive pela palavra. O que você diz sobre o seu marido? O que o marido diz a respeito do comportamento da esposa? Tem uns textos bem interessantes que eu quero mostrar aqui para a gente concluir. Abra comigo em Provérbios 21, 19. Como que você reage com o seu marido? Você que é casado, olha para o seu esposo. Olha no olho dele. O que você fala dele? Você é briguenta? Você vai ter que mudar. Presta atenção aqui. É a Bíblia. Quem quer viver propósito de Deus, diga amém. Se não quiser viver propósito de Deus, você pode chegar na sua casa, tacar fogo na Bíblia e vai viver o que você quiser. Amém, irmão? Agora, se você quiser viver propósito de Deus, tem que seguir a Bíblia. Vamos ler juntos o versículo? 1, 2, 3. É melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e irritadiça. Na nova tradução, nova versão transformadora, NVT, diz assim: é melhor morar num deserto do que com uma mulher briguenta e irritada. A Bíblia diz isso. Então, se eu não estou pronto a ser transformado pelo poder de Deus, como eu disse para você, Davi estava angustiado, ele poderia ter estourado com aqueles homens. Só que existe um negocinho chamado domínio próprio. Domínio próprio, que faz de você uma mulher controlada pelo Espírito Santo, um homem controlado pelo Espírito Santo, e não igual aqueles pais que eu atendi a moça em Jandaia. Ela me disse: meu pai sapateia na igreja e na segunda-feira vira um monstro dentro de casa. Desde pequena ela disse que escutava o pai e a mãe brigando. Eu falei: o que você aprendeu? Brigar. É isso mesmo. Está de parabéns. Você absorveu o que foi ensinado. Na hora da gente amadurecer. Se você quer viver propósito de Deus, tem que amadurecer. Porque senão você vai passar uma vida inteira vivendo nada. É melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e irritadiça. A desobediência desse versículo, Satanás tem legalidade para entrar na tua casa e botar fogo em tudo. Em tudo. Põe fogo em tudo. Sou a mulher de Deus. E daí? Vai desobedecer. Põe fogo em tudo. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, mas meu marido não obedece a palavra. Vamos lá? Para os maridos que não obedecem a palavra, qual é o comportamento da esposa? Abre lá comigo. 1 Pedro, capítulo 3. Versos 1 e 2. Semelhantemente, vós mulheres, os maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte, diga comigo, pelo comportamento das suas esposas, sejam ganhos sem palavra. É para falar alguma coisa? É o seu comportamento que vai mudar ele, e não a sua boca. Quem está entendendo, diga amém. Quero dar um testemunho em cima disso. Cadê o irmão Antônio? Levanta a mão. Antônio Mioto. Antônio é marido da pastora Sandra. A pastora Sandra hoje me mandou um áudio. Me disse assim: pastor, a gente estava querendo mudar de casa faz tempo. A gente não, ela. Não é, irmão Antônio? Ela. E ela me disse assim: mas eu não podia chamar casa e mudar sozinha sem primeiro Deus tratar no coração do meu marido. Diga comigo: Deus tratar no coração do meu marido.
E ela disse que orou. Florinda, dias. E o Antônio teve sonho. O Antônio teve pessoas que falaram com ele. E o Antônio teve palavra. Eles mudaram. Só que ela me disse assim: primeiro Deus teve que tratar no coração do meu marido. Quer dizer, ela não foi e enfrentou ele, afrontou ele, tirou a autoridade dele de sacerdote. Aí o diabo veio cagar tudo. Não precisa, irmão. Esposa, em nome de Jesus, é o teu comportamento que está dando legalidade para o diabo entrar e tacar fogo em tudo. Você só esquece de uma coisa: que você queima junto, e teus filhos junto, tudo vira uma bagunça e uma vergonha. Quando ela me contou o testemunho, eu mandei um áudio com muito prazer, e disse para ela assim: que testemunho maravilhoso, que Deus continue te honrando, Sandra, que Deus continue te honrando. Deus já tinha tratado com você, que era para sair do lugar, mas você esperou Deus falar com teu sacerdote, você não obrigou, você não botou ele contra a parede, você foi para o joelho e disse: Deus, convence ele. E Deus convenceu. Quer viver a história assim? Obedece. O marido tem que ser ganho sem palavra. Ele é um banana ou não banana, ele é o sacerdote. Acabou. Pastor, mas é eu que tenho a decisão. Você vai orar a Deus, você vai pedir para Deus tratar nele, e não você decidir. Família matriarcal não é direção de Deus. Vai contra a palavra, vai contra a Bíblia. Não é a mulher, é o marido que é a cabeça. Em Apucarana eu tenho 3 pastoras mulheres. Elas falam assim: na igreja quem manda somos nós, que nós somos a titular, mas chegou em casa, é o marido que manda. Quem está entendendo da glória a Deus? Porque sacerdote da casa é marido, não é mulher. Eu tenho 3 filhas mulheres, mas eu tenho uma esposa bem submissa. Se ela não fosse submissa, essas meninas iam pegar um comportamento todo virado. E não, ela é bem submissa. Muitas vezes eu quis, ela chegou em mim e disse alguma coisa, e eu falei: ah, não. Sabe o que ela fez? Foi pro joelho. Quando era de tarde, dizia: ah, sim. Ela tinha o prazer de dizer para mim: sabe, Florinda, eu orei a Deus, seu povo. Deus tratou seu coração, mudou você. Amém? É para o seu bem. Quer viver família restaurada? Obedece os mandamentos. Não dê poder ao diabo, porque ele não tem. Você é lavado no sangue. Deus tem propósito com a tua casa, mas você não pode terceirizar. Davi perdeu a sua família porque terceirizou. Filhos precisam de carinho, de atenção. Esposa precisa de carinho, de atenção. Marido precisa de carinho, de atenção. Não tem história de dor de cabeça, estou cansado. Não. Irmão, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala um outro comportamento. Amém? Se coloque de pé. Quantos receberam essa palavra? Diga amém. Agora nós precisamos